E agora entrando no segundo bloco do nosso Encontro Mulheres com você, aqui na Imagem da Cidade, trazendo como pauta um livro, Mercado Literário em Destaque. E a minha convidada aqui, a Ana Paula de Abreu, que é escritora e autora do livro Cabelo de Estrelas. Ana, seja muito bem-vinda à nossa TV Galega. É um prazer. É um prazer te receber, até porque sim, eu já acompanhei um pouquinho nos bastidores do que se refere a esse teu livro, mas com certeza quem nos acompanha agora em casa a partir de agora vai se encantar. Vai se encantar com tudo que motivou o livro e mais do que isso, que ele pode significar na vida das pessoas, até porque é uma história de esperança. Exatamente. Que é colocada em evidência nesse teu livro, né, Ana? Isso mesmo, esse é um livro que eu escrevi, eu tive a ideia, né, de escrever quando eu fazia trabalho voluntário no Hospital Santo Antônio, na Oncologia Pediátrica, né, na verdade os meus livros estavam lá, e uma das meninas que estava internada leu um livro meu, né, um outro livro, e como ela viu que eu era de Blumenau, ela pediu para me conhecer. E a pedagogia me chamou, eu estive lá com ela, e aí comecei a fazer esse trabalho semanalmente, lendo para as crianças, né, internadas. E aí veio essa ideia de, por que não, né, criar uma personagem, escrever uma história cuja personagem estivesse passando por esse tratamento, né? Mas não é um livro também que fala sobre doença, né? Eu quis trazer uma coisa mais, um pouco lúdica até, dessa questão dos cabelos, né? Dos cabelos diferentes, cabelo de estrela, cabelo de sereia, né? Desse olhar da criança no espelho. E porque o cabelo, né, é uma coisa muito delicada, né? A perda do cabelo no tratamento, enfim. E aí trouxe essas questões de cabelo diferentes. Como é que se desenvolve a história, então, dentro desse livro Cabelo de Estrelas? Isso, então uma menina que vai se olhando no espelho, né, e vai se vendo com diferentes tipos de cabelo de algodão, cabelo de sereia, de conchas, de estrelas, né, e vai vendo vai imaginando, né, até que ela se vê com o cabelo de esperança, né, que é na hora que ela tá realmente que ela se enxerga sem os cabelos. E aí o livro traz depois essa mensagem, né? Depois ela já volta com os cabelinhos dela de verdade, né? Ela guarda os vagalumes no começo do livro para iluminar os dias cinzentos, né? E aí depois ela vai devolvendo os vagalumes porque ela não precisa mais deles, né? E assim, né, Ana, você mencionou, o livro não traz, claro, né, o cenário especificamente relacionado a uma criança com doença, com um câncer, mas remete ao que você presenciou ali estando no setor de oncologia do Hospital Santo Antônio e remete também à realidade de muitas crianças que enfrentam o câncer, que muitos adultos que enfrentam também esse diagnóstico e dali para frente a gente sabe que tem altos e baixos. E esses vagalumes presentes que você menciona no teu livro é justamente para poder auxiliar esses altos e baixos nessa trajetória de tratamento, de acompanhamento, que com certeza dias difíceis virão, mas também dias bons e sendo compartilhado por quem está ao lado do paciente, de quem está vivendo essa realidade, né? Isso, os vagalumes, eles são essa metáfora da nossa própria força interna, da nossa luz interior, né? Que, como você falou, nem todo dia vai estar presente, mas que é tão importante até para o tratamento, né? Que a gente sabe que o nosso emocional conta muito, né? No tratamento. Então, por isso que eu quis trazer essa coisa dos vagalumes, do cabelo de estrela, né? Que são esse monte de vagalumes também. E também a importância da gente falar sobre esse assunto com as crianças, né? Porque vejo que muitas vezes nós adultos mesmo não sabemos como conversar sobre temas difíceis com as crianças e acabamos às vezes não falando, né, escondendo. Então às vezes você tem um caso né, na família de alguma doença e você acaba, não sei como falar, então acaba não falando e isso vai gerando uma ansiedade na criança, né, um medo, porque ela sabe que está acontecendo alguma coisa, mas ela não sabe exatamente o que. Então essa falta, né, de conhecimento mesmo vai gerando um sentimento que é muito pior, né? Então por isso também que eu quis trazer, eu tenho outros livros que trazem temas assim mais delicados, para que a gente possa conversar com as crianças sobre isso. Claro que a gente não precisa, né, ele é um livro mais leve, mais delicado, né? A gente não precisa abordar todas as características da doença, enfim. Mas as crianças vão entender do jeito delas, né, a história e o que ela quer passar.
Então, essa é a importância da conversa, né? E assim, a tua presença ali, naquele momento, no setor de oncologia, estando com esse trabalho também voluntário sendo realizado, muitas histórias com certeza acompanham ali também, e eu imagino a importância e a força que tem os pais, a rede de apoio dessa criança também presente, e ela também precisando de atenção, porque muitas vezes a criança acaba levando força para os pais ou para os demais membros ali nesse processo realmente de tratamento, né? Histórias não devem faltar também na tua lembrança. Não, verdade, né? Tem histórias muito bonitas, muito emocionantes, né? E as crianças têm essa resiliência, né? Até mais do que a gente, né? Porque nós adultos, às vezes vamos nos deixando encobrir né? Pelas nossas experiências passadas e tudo mais. Então, mas a criança tem muito forte essa questão da esperança, né? De enxergar além, de ver outras coisas, de ver o lado positivo da vida. Então, é bem isso que você falou. Às vezes a própria criança acaba trazendo essa luz dos vagalumes, né? Até para a família. E sim, tem muitas histórias lindas e eu fico bem feliz que o livro esteja chegando, né, nessas crianças, que essa foi a ideia de quando eu escrevi, nem foi de vender o livro, foi um projeto muito pessoal esse livro aqui, né, muito pessoal meu, eu nem pensei até de forma comercial nele, eu queria colocar essa história de qualquer jeito, né, até por isso que eu fiz ele no começo independente, sem editora, né? E aí depois a gente viu que ele começou a ter uma resposta muito interessante, né? Das crianças, das famílias, e até não só nessa questão do câncer, né? Porque o livro ele não traz isso, né? Não traz a palavra doença, nem a palavra câncer, e às vezes até outras questões que a gente pode abordar, questões de estética mesmo, né? Talvez uma outra criança que tenha algum problema que abale, né, a estética, algum aparelho que ela use ou alguma outra coisa que incomode ela, né? Então, através do livro também ela possa conversar sobre isso. Entender, né? Que todos somos diferentes, mas ao mesmo tempo essa diferença nos aproxima e traz também um sinônimo de respeito. Respeitar as diferenças do próximo, né? Exatamente, se colocar no lugar, né? E conseguir conversar sobre isso também em casa, com família, na escola, né? Então é um livro que está sendo bem interessante até dentro das escolas, né? Pois é, como é que também está sendo essa relação com as escolas? Como é que o livro está chegando, o Cabelo de Estrelas nas escolas, Ana? O Cabelo de Estrela, ele tá em todas as escolas municipais, né? Aqui de Blumenau, todas as escolas de Bombinhas, e agora também ele tá em todas as escolas de Belo Horizonte, que ele foi selecionado lá pelo edital. Então eu fico bem feliz. Hoje até estive numa escola aqui em Blumenau que está trabalhando com ele. Então são vários projetos diferentes que elas criam, né? A partir dessa história. E que é bem interessante de ouvir o que as crianças enxergam aqui, né? E é muito lindo, assim, são da perspectiva da criança com a história, que às vezes que às vezes é diferente da nossa, e traz até coisas, um olhar diferente que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Então é bem lindo mesmo. E o livro possibilita isso realmente, para cada leitor um significado, uma história, uma imaginação, descobrir uma nova página daquele livro, e até mesmo esse mesmo leitor, daqui a pouco, num outro momento, quando ele for novamente pegar aquele livro, ele pode trazer um outro sentido, um outro sabor para a leitura. Isso, e até mesmo porque, assim, a gente fala livro infantil, né, literatura infantil, mas na verdade é uma literatura que pode ser lida por qualquer idade, né? E até mesmo as crianças menores, claro que elas não vão entender às vezes todas as camadas do texto, né? Mas elas vão entendendo de acordo com o desenvolvimento cognitivo da idade, né? Então não quer dizer que elas não possam ler também, elas vão entender do jeito delas naquele momento. E as ilustrações também foram pensadas justamente para ir ao encontro desse entendimento do público infantil, do público adulto, quem estiver ali folheando o teu livro? As ilustrações, elas são da Ana Card, uma ilustradora de São Paulo, que eu já trabalhei outras vezes, né? E ela tem um olhar muito sensível, eu posso mostrar por aqui. Favor. Então aqui, né, são os vários cabelos, né? O espelho presente, e a criança vai se vendo e vai cabelo, jogando a imaginação. Cabelo de sereia, aqui ela pega os vagalumes, né? Coloca num vidro, os cabelos de estrela, os cabelos de flor, né? Até que ela se vê com um cabelo de esperança, né? E essa esperança vai enchendo o quarto dela,
Aqui, enfim. Então é uma ilustração bem delicada, em aquarela, né? Até pelo tema do livro, quis trazer essa delicadeza. E, enfim, é uma ilustradora que eu já tenho uma parceria bem legal, então ela já entende também o meu olhar, né? E é importante essa parceria do escritor, ilustrador. O Ana Paula, e a boneca da Esperança? Também está aqui presente, a gente vai divulgar, vai apresentar um pouquinho para quem nos acompanha nesse momento, para justamente mostrar também a continuidade desse teu trabalho, desse seu projeto. Não se resume apenas no livro, tem também a boneca da Esperança e o sentido, a relação dela com todo esse teu projeto. Sim, esse projeto eu conheci quando eu estava escrevendo o livro, né? Que é um projeto da bonequinha, que ela, né, carequinha, com um turbantezinho, de uma mãe que ela é aqui de Blumenau até, e ela criou essa bonequinha para ajudar no tratamento da filha de câncer. E aí a bonequinha aparece aqui dentro do livro, né? Em alguns momentos, a protagonista segurando a bonequinha com, né, um conforto para ela, enfim. E é um projeto muito bonito. Hoje até a própria mãe, hoje ela está com um câncer, está enfrentando um câncer, então ela continua fazendo as bonequinhas para ajudar nesse tratamento, né? São comercializadas essas bonecas? São vendidas essa bonequinha? Vendida, projeto Boneca Esperança. Boneca Esperança, que também conta com o teu envolvimento, porque tem uma relação direta com o próprio trabalho literário que você realizou, né? Na verdade até eu tenho as bonequinhas aqui que eu compro para ajudar, né? E às vezes as pessoas compram o livro com a boneca, né? Mas é um projeto que não é meu, eu só ajudo mesmo, para que ela também consiga arrecadar esse dinheiro, e ela também doa, né? A cada bonequinha vendida, uma ela doa para um hospital, uma instituição. São olhares que vão ao encontro realmente de uma causa, de um propósito, como é o seu propósito nesse momento com o livro, no caso aqui. E assim, já mencionou há pouco que não é o primeiro, não é o único, já são muitos outros livros que te fazem essa relação direta com o leitor. Já são quantos livros, Ana Paula? São 14 livros. Uau. Agora, semana que vem até eu lanço o 15º, né? Que não é outro tema, não tem nada a ver com... É outra pegada, assim, mais de humor, né? Mas é uma caminhada, são 10 anos também, né? Meu primeiro livro foi em 2014, então já são 10 anos aí de Como caminhada. é que você se descobriu? Como é que era naquela relação há 10 anos atrás realmente se projetar ou se imaginar uma escritora, e hoje aqui dividindo esse cenário conosco e falando que eu já tenho 14 livros? Então, quando a gente começa, eu acho que a maioria começa como um hobby, né? Porque a gente não tem essa profissão assim tão... né? Quando a gente faz ali, termina o terceirão, faz vestibular, ninguém pensa, você agora é um escritor, né? Isso vai vindo com o tempo, então eu comecei também como um hobby. E, né, aí um dia, porque a gente sempre tem essa questão no começo, né? Será que alguém vai ler a minha história? Tem tantos livros, né, bons por aí, será que alguém vai se interessar? Esse medo, né, do olhar do outro, da opinião do outro. E até que em 2014 eu resolvi enviar os meus livros para uma editora do Rio. Mas assim, pensando, vamos mandar para ver o que vai acontecer, sem muitas expectativas, né? E aí o livro foi publicado, e daí a partir daquele foram vários, eu tô com eles até hoje, e com mais algumas outras editoras, e agora tô com a minha própria editora, né? Esse ano começa um trabalho de edição mesmo da minha editora agora. E esse projeto, esse livro, Cabelo de Estrelas, então também te motivando, inclusive, a estar nesse momento presente em escolas, se assim for o caso, só convidar, você vai lá, como é que é essa interação com professores e alunos? Sim, hoje eu estive numa escola de manhã, agora eu estarei de novo depois, né, da entrevista, então eu faço bastante essa parte das escolas, porque eu gosto de acompanhar os projetos que eles estão criando, né, a partir do livro. É muito interessante para mim, né, saber qual foi o olhar dessas crianças, né, da minha história, né, qual foi o olhar delas para a minha história. Então eu acho muito interessante ver esses projetos, porque isso também me dá recursos, né, e ideias para outros projetos, enfim. Mas eu estou bastante dentro das escolas de Blumenau e da região. E que venham mais projetos, com certeza. Ana Paula, para te encontrar nas redes sociais, para acompanhar esse seu trabalho também, além do livro, também para ter acesso, qual o caminho, quais as orientações para quem nos acompanha?
Tem o meu Instagram, que é Ana Abreu Escritora, e o meu site, que é anapauladeabreu.com.br. Lá tem todos os meus livros, também na Amazon, né? Na Amazon também dá para encontrar os meus livros. E agora a gente está para fazer uma peça, né, com esse livro. Uma peça teatral que vai também percorrer as escolas da região, né? Então é interessante ver essa história indo para outros caminhos, né? É só te seguir nas redes sociais que vai acompanhar detalhadamente, passo a passo, inclusive dos novos projetos que estão pintando, né? Isso mesmo. Tá bom, Ana, obrigada por estar conosco. Foi um prazer te receber e colocar também esse assunto na programação de hoje, tá? Eu que Muito agradeço, obrigada. foi um prazer, obrigada. Gente, terminando aqui esse bloco, tem intervalo comercial e logo na sequência, muito mais para você nessa companhia da TV Galega e, claro, o nosso programa Mulheres. Eu volto já, tá?